Quem é isso? Vou viver 40 dias de milagres com Jesus. Aleluia! E é isso que nós vamos começar por meio da palavra nessa noite. Evangelho de Mateus, o capítulo 8, versículo de número 27. Novo Testamento nos conta que num determinado momento dessa vida de Jesus e desses acontecimentos em que os discípulos presenciaram, eles estavam atravessando um rio, um mar. Eles estavam com Jesus navegando sobre as águas. E o mar estava turbulento, muitas dificuldades, vento, o mar agitado. E todos os discípulos apavorados. Mas Jesus estava dormindo. Fala comigo, dormindo. Querido, no meio da dificuldade, da luta e tudo, e Jesus está dormindo. Você fala assim, mas não é possível que Jesus não está vendo, não é possível. Talvez esse é o cenário que a sua vida está se encontrando nesses dias. Talvez você está passando por tempestade, por lutas, por dificuldades, como aqueles discípulos também estavam. Mas Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Porque Jesus entendia o princípio do descanso, amém? Amém ou não amém? Nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso. Mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da luta. Parece contraditório, não é? Se esforçar para entrar no descanso. Mas é o que a Bíblia diz lá em Hebreus. E aí, quando a situação apertou mesmo, eles chamaram por Jesus. Quando chamaram por Jesus, Jesus se levantou. E o que era o mar? O que era o vento diante do Senhor? Porque foi Ele que criou todas as coisas, amém? Então, ou seja, Ele se levanta e Ele diz, olha, mar, aquieta-te, vento, cessa, e houve bonança. E aí é nesse contexto que o evangelista nos narra, os homens ficaram perplexos. Mas que homens eram esses? Seus discípulos. Seus discípulos ficaram perplexos. Por quê? Porque Jesus tinha operado um milagre. Talvez, mesmo você sendo discípulo de Jesus, mesmo você tendo caminhado com Jesus, conhecendo a história de Jesus, talvez a sua vida com Ele, a sua vida com fé, ainda não é marcada por milagres, mas eu quero declarar sobre a sua vida nesse dia, quero declarar nessa noite sobre a sua vida, que você vai desfrutar de milagres. Agora, eles declararam, quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus, amém? Diga comigo, é Jesus. Diga assim, é Jesus. Querido, quando você declara o nome dele, as coisas mudam. No meio da dificuldade, querido, chame por Jesus, amém? Evangelho de João, capítulo 20, nós lemos. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Vamos falar de todos? Não, vamos falar de alguns, na verdade 7. Mas por que nós vamos fazer isso? Para que você, ao ter contato com essas verdades, ao entender esses princípios, você possa crer. E quando você crê, você tenha vida. Você possa experimentar mais de Deus. O que você precisa, na verdade, entender? Jesus é o mesmo, amém? É a palavra que diz, Hebreus 13:8 vai dizer, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Você crê nisso? Então feche os seus olhos e nós vamos orar neste momento, mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor está presente no nosso meio. Obrigado porque foi o Senhor que nos trouxe aqui nessa noite. E nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nós já oramos, nós já cantamos, nós já nos organizamos aqui para esse tempo de milagres, mas nós queremos experimentar o que a Tua palavra diz.
Nós não queremos, ó Deus amado, ser apenas aqueles que conhecem de ouvir falar, mas nós queremos ver a realidade da Tua presença nas nossas vidas. Nós pedimos, ó Deus, começa hoje por meio dessa palavra, ó Deus, transformar realidades. Ó Deus, nós clamamos pelo sobrenatural, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, para que por meio da Tua palavra, o sobrenatural seja ativado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que por meio da Tua palavra, eu serei transformado, eu viverei os milagres que o Senhor preparou para mim, em nome de Jesus. Na noite de hoje nós vamos falar sobre Jesus e a transformação sobrenatural da água em vinho. Um milagre conhecido, talvez não precisaria nem aprofundar tanto na história, mas vamos lá um pouquinho. Jesus, ele transforma a água em vinho numa festa de casamento. Jesus atende, ou seja, a solicitação daqueles noivos, daquelas pessoas que estavam ali. Ele manda que os serventes, as pessoas que estavam servindo naquele dia, enchessem os vasilhames de água. Mas isso aconteceu quando? Quando o vinho acabou. Quando a gente olha para o texto, nós vamos perceber o quê? Mas que quantidade de água era isso? Eram 6 talhas de aproximadamente 100 litros cada uma. Arredondando a conta aqui, vai dar 600 litros. É muita água. É muito vinho, é muita coisa, na verdade, ou seja, para que de fato algo possa acontecer. Então ele vai milagrosamente, sobrenaturalmente, ele transforma essa água em vinho. Bom, o milagre é esse, você conhece, mas vamos entender, na verdade, o que o Senhor tem para nós, através desse milagre. É interessante a gente pensar que o Evangelho usa exatamente esse milagre como uma primícia. É o primeiro milagre de Jesus público. Agora, isso não é à toa, isso não é em vão, isso não é por acaso. Na verdade, na Bíblia nada é por acaso. Tudo tem um propósito, amém? Fala comigo assim: tudo tem um propósito. Agora, esse milagre acontecer numa festa de casamento, que corria lá o seu fluxo normal, até que o ambiente foi tocado pelo poder de Deus, e ali eles viram transformação. Isso para nós nada mais é do que um lembrete, para a gente entender o seguinte: o Senhor tem um olhar muito especial, não apenas para casamento, mas naquilo que o casamento gera. O casamento gera o quê? Uma família. Cada casamento, na verdade, é uma família que está nascendo, que está gerando. As Escrituras estão nos dando testemunho que esse primeiro milagre ter acontecido exatamente no início de um casamento é para mostrar para nós que Jesus tem milagres, cura, transformação. Ele está muito interessado nas nossas famílias, mais interessado talvez até mesmo que você. Aí você fala assim: como, pastor? É porque as nossas atitudes mostram o quanto nós estamos comprometidos ou não com as nossas famílias, com os nossos casamentos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com aquilo, na verdade, com esse ciclo de pessoas que são tão importantes. O que nós entendemos pela palavra de Deus, e eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje, é que família tem prioridade no plano de Deus. É por isso que nós estamos vivendo um tempo em que a família tem sido tão atacada, em que famílias, na verdade, lutam dia após dia, com dificuldades e problemas, e na verdade, às vezes a gente está passando assim, e a gente fala assim: ah, mas a vida é assim mesmo. Querido, a vida que Deus tem para você é uma vida abundante, amém? Amém ou não amém? É isso que Jesus trouxe para nós, e a família, na verdade, é a base. Ele não criou a família para viver uma família de fracasso, Ele não criou a família para que você tivesse dificuldades e problemas na família, mas pelo contrário, que por meio da família, você pudesse, na verdade, encontrar o sucesso que Ele preparou para você.
A igreja, o que é a igreja? A igreja é a família de Deus, amém? Nós somos todos filhos amados de Deus, amém? Você pode declarar isso, eu sou um filho amado. Aleluia! Querido, você precisa declarar isso com fé, porque é a realidade do Evangelho. Você é um filho amado. Agora, acontece num casamento e falta o vinho. O vinho, na palavra de Deus, ele representa a alegria, é uma figura para mostrar, na verdade, a alegria. E a gente olha para essa situação e fala, gente, como que pode? Como que pode? É igual acontece hoje. Quantos casamentos hoje nós vemos e ouvimos que o vinho já acabou? Que a alegria que existia no início já não existe mais. Que as famílias vivem realidades, na verdade, em que aquele amor que movia céus e terra desapareceu. Querido, para muitas pessoas e para a nossa sociedade em geral, eles afirmam claramente que a família, que o casamento é uma estrutura falida, que acabou. Por quê? Porque o vinho sempre acaba, que é sempre assim, começa muito bem, mas aí vem os problemas, entra na rotina, e todo casamento acaba mesmo, e a gente tem aí que lutar para ser feliz, e cada um tem direito de ser feliz, e aí a gente percebe o quê? As pessoas sendo conduzidas, na verdade, para longe daquilo que é o propósito de Deus, para aquilo que é a vontade de Deus. Matrimônio, a Bíblia diz, venerado seja o matrimônio. Ou seja, por quê? Porque é por meio do matrimônio que as famílias são geradas. O que a gente precisa entender? Que quando Jesus está presente, a diferença é estabelecida, amém? Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, que vai ser diferente na sua casa, vai ser diferente, por quê? Porque Jesus está presente. Jesus está presente na sua casa, amém? Jesus está presente no seu casamento, amém? Jesus está presente na sua família. Nós precisamos crer nisso, por quê? Porque milagres acontecem, e Ele traz o vinho novo da alegria, onde já não existia mais alegria, Jesus pode trazer isso para você, amém? O milagre, na verdade, esse é um tempo, na verdade, para a gente poder viver milagres, para a gente poder olhar e perceber o seguinte, esse é o tempo de eu me comprometer, na verdade, a mudar a realidade que eu estou vivendo. Agora, por que o milagre aconteceu? Simples, né? Eu te falo. Porque Jesus estava lá. Agora entenda uma coisa, Jesus não estava lá por acaso. Não. Aquelas pessoas que estavam se casando, aquela família, eles tinham um relacionamento com Jesus. Eles entendiam, na verdade, que Jesus era importante. Tanto é que eles convidaram Jesus. Ou seja, eles foram intencionais. Sabe o que muitas das vezes falta na nossa vida? Intencionalidade. Falta nas nossas vidas nós entendermos o que é certo e viver o que é certo e planejar fazer o que é certo, mas muitas das vezes nós planejamos fazer o que é errado. Nós planejamos já, eu vou, mas se não chover, eu vou, mas se não acontecer nada, aí eu vou agradar a Deus, e eu não percebo na verdade que essa é uma armadilha desse tempo. Ou seja, o que nós precisamos entender? Que da mesma forma como aconteceu com aquela família que estava ali celebrando o casamento, para que Jesus opere um milagre na sua casa, você precisa ser intencional. Então, meu filho, convida Jesus. Se está faltando alegria na sua casa, querido, às vezes está faltando aí liberdade para Jesus poder agir ali dentro. Está faltando, na verdade, vida com Deus. Está faltando eu experimentar, dar mais espaço para Ele na minha agenda. Você está gastando tempo demais, olha, tudo demais passa, tudo demais passa. Agora, Jesus nunca é demais, por quê? Porque nós fomos criados para conter a Deus, para Deus poder nos encher, para nós sermos morada dEle, amém? O vazio que você sente, que você busca com tantas coisas, com dinheiro, com realizações, com pessoas, esse vazio nunca vai ser preenchido por essas coisas que você consegue buscar com a sua mão. Esse vazio só é preenchido por Jesus, amém? Amém ou não amém? Agora,
nós precisamos entender que não basta apenas ler a palavra, conhecer a palavra, ouvir a palavra, é necessário praticar. Fala comigo, praticar. Obedecer. É aquela mesma, já viu aquela ilustração? O alfabeto começa como mesmo? O alfabeto da língua portuguesa, como que começa? Vamos lá junto, vamos lá? Beleza, não vamos ter as 23 não, porque senão, as 26, né? 26, né? As professoras estão aqui, eu fico em dúvida. Enfim, mas pega aí. Agora, o alfabeto de Jesus é diferente. Vamos falar junto o alfabeto de Jesus agora? Vamos lá? Vamos falar junto? O, B, D, C. Simples. Mas obedecer o quê? A palavra. Gente, mas lá o primário, as criancinhas que ficam repetindo isso. Às vezes acontece igual o apóstolo Paulo disse. Eu queria estar falando de coisas mais profundas. Mas antes é necessário conhecer as coisas básicas. E mais do que conhecer, colocar em prática as coisas básicas, para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. É por isso que nós precisamos questionar, será que nós temos um relacionamento radical com Jesus mesmo? Como que é possível uma pessoa viver uma vida de compromisso com Jesus e não desfrutar dos seus milagres? Eu te falo, é impossível. Mas a ausência de milagre é resultado de falta de intencionalidade, falta de relacionamento com Jesus. O texto do milagre que nós estamos falando hoje, dessa transformação sobrenatural da água em vinho, lá em João capítulo 2, verso 1, abra sua Bíblia aí, mantenha a sua Bíblia aberta, que você vai marcar muita coisa aí. Começa da seguinte forma, João capítulo 2, verso 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Então, ou seja, para que de fato a gente possa viver essa realidade, nós precisamos avançar nessa experiência. Se você, meu irmão, deseja viver milagres em sua família, a primeira coisa que você precisa fazer é o que essa família fez. E que coisa é? Convide Jesus para estar presente. É para estar presente, é permanecer presente. É a gente entender que Deus, na verdade, o propósito dele não é nos fazer uma visita, mas é se tornar, fazer de nós a habitação dele, amém? Mas isso começa com essa vinda dele. O verso 2 diz, olha, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Ou seja, como eu disse, não foi por acaso. Não é aquela situação que Jesus, olha, houveram milagres que aconteceram enquanto Jesus passava pelo caminho. Mas esse não. Esse milagre só aconteceu porque essa família chamou Jesus para dentro. Ou seja, Jesus fazia parte da vida daqueles noivos. Jesus tinha compromisso com eles porque eles tinham compromisso com eles. Porque eles estavam, na verdade, conectados com Jesus. E na verdade, ou seja, é o mesmo no caso nosso hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tem um compromisso com você hoje. O que ele diz? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, qual que é o compromisso dele? Eu estou no meio deles. Jesus está no nosso meio. Pode ser que você não o perceba. Pode ser que você não o reconheça. Pode ser que você deixe de experimentar. Por quê? Talvez pela sua resistência pessoal, pela fortaleza que o inimigo colocou na sua mente, que trava você, e você fica vivendo a vida assim, para mim não tem jeito, para mim não tem jeito, para mim não tem jeito. Você já conhece, já ouviu 1 milhão de palavras sobre esse versículo, sobre esse texto, mas a sua vida continua uma desgraça. Por quê? Gente, desgraça é falta de graça, tá bom? Amém? Está faltando graça, está faltando milagre. Está faltando a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, no seu corpo físico, nos seus negócios, na sua família. Por quê? Porque falta relacionamento. Falta você perceber essa presença, você crê. Ele está presente. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo. Querido, mesmo que você não esteja sentindo,
por qualquer que seja a razão, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir, amém? Ele está no nosso meio. Agora, infelizmente, o que nós vemos? Nós vemos pessoas que se preparam para o casamento, preparam para constituir uma família, para iniciar, e você olha, lá tem tudo no casamento. Tem a casa perfeita, tem carro, tem dinheiro, na festa lá tem bolo, tem tudo do bom e do melhor. Mas as pessoas esquecem do quê? De Jesus. Esquecem do principal. Há poucos dias uma pessoa me perguntou, pastor, como é que está assim... Durante a pandemia nós não podíamos fazer o casamento aqui, o religioso, né? Não podia ter aglomeração. O povo está casando ou parou de casar? Como é que está esse negócio? Eu falei assim, olha, os casamentos no religioso aqui no prédio diminuíram muito. Em função da série de fatores, talvez até a questão econômica também, porque não fica barato, não é verdade? Mas volta e meia nós estamos lá no cartório, lá abençoando casais que estão se comprometendo a construir uma nova família. Nós estamos lá, nós vamos lá abençoando, vamos na casa, vamos fazer aonde for. Mas o que? É a gente entender que, olha, não pode faltar Jesus. Não pode faltar a consagração da sua vida, do seu relacionamento para Jesus. Se falta Jesus, falta tudo. Então, ou seja, o que nós precisamos fazer para experimentar esse milagre na nossa casa? Convide Jesus. Hoje é a oportunidade. Mas não apenas isso. Se você deseja ver milagres na sua casa, na sua família, leve suas necessidades diretamente para Jesus. Fala comigo, diretamente. Pare de usar intermediários. Pare de usar pessoas para mandar recado para Deus. Deus quer ter intimidade com você. Ele é o único caminho. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele é o caminho. O que você precisa fazer? Fazei conhecidas diante do Senhor as suas necessidades. Fala para Ele. Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, mas será que o Senhor já não sabe? Sabe. Mas Ele quer ouvir de você. Porque quando você fala, quando você pede, você demonstra o quê? Dependência, humildade. Você abre o coração para Ele poder fazer. Você está reconhecendo, na verdade, foi o que aconteceu naquele dia. O verso 3 do capítulo 2. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Agora, Jesus estava no casamento, Jesus estava naquela festa, Jesus tinha sido convidado, igual está aqui, igual acontece com a minha vida e com a sua, mas isso não significa que coisas ruins, que situações difíceis, complicadas, não vão acontecer. Pelo contrário, podem acontecer sim. Então a gente precisa ter clareza, a gente precisa entender na verdade aquilo que Deus espera de nós. Entender na verdade, ou seja, que quando a situação difícil chegar, eu tenho livre acesso até o Senhor, amém? Então, ou seja, se vier coisas ruins acontecer, eu vou até Jesus. Agora, a gente precisa ter clareza da presença dEle nas nossas vidas e isso faz toda a diferença. Jesus, Ele está sempre presente. O problema é que muitas das vezes, apesar dEle estar presente, porque foi o que Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, nós agimos como se Ele não estivesse. Nós tentamos resolver o problema do nosso jeito. Nós viramos para Jesus e falamos assim, não, Jesus, não precisa incomodar com isso aqui não, pode deixar que eu faço. É a maior bobeira que você pode fazer, porque Deus tem prazer em te abençoar, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Eu sei que muitas das vezes você pensa assim, mas eu não mereço, eu sou errado demais. Querido, isso não tem nada a ver com o seu merecimento, tem a ver com o amor dele, amém? Você é amado por Ele, amém? Então, ou seja, leve tudo para Jesus. Segunda-feira, as irmãs aqui se reuniram aqui para tratar da questão dos kids. Uma bênção, glória a Deus por todas que estiveram aqui. E eu tenho certeza que as nossas crianças que agora estão recebendo a palavra lá, elas estão recebendo a palavra por causa do investimento dessas mulheres. E Deus vai honrar a vida delas, amém?
Você pode dizer assim: obrigado, Jesus, pela vida delas, porque elas têm se dedicado a isso, amém? Agora, o que aconteceu? Nós estamos sem bateria aqui, aquela câmera lá queimou, nós estamos sem a câmera, estamos só com essa, e aí o que aconteceu? Nós estamos nos organizando para resolver isso tudo. Aí o projetor lá de baixo, puf, queimou. Aí eu falei assim: meu Deus do céu. Eu falei assim: Jesus, mas misericórdia. Já foi a câmera, a bateria foi para assistência, não voltou ainda. Meu Jesus, e a situação econômica do nosso país está difícil. Aí você olha para isso, olha para aqui e fala assim: como é que vai fazer? Aí terça-feira, o 30 Semanas aconteceu aqui no auditório, glória a Deus, porque nós temos essa estrutura. Foi uma bênção. Quarta-feira os meninos ficaram sem, e aí eu me lembrei que nós, como igreja, estamos abençoando a sociedade aqui. São quantos alunos que tem aqui no cursinho? Tem 55 pessoas. Algumas fazem parte da igreja, outras não. E nós cedemos o espaço aqui para que possa acontecer o cursinho de preparação para o concurso da prefeitura. Então vem gente de tudo quanto é lugar, chega aqui e vai lá para receber aula de português. Mas nós estamos orando e abençoando toda a vida deles, amém? Nós estamos declarando bênção. Abrir as portas para receber eles aqui é só uma das coisas que nós podemos fazer por eles. Nós podemos fazer muito mais, amém? E o que aconteceu? Eu liguei para o professor, né? Falei: professor, o meu projetor lá queimou e tudo, se o senhor tiver, a gente pensa numa alternativa, né? O senhor traz o do senhor e tal, para ter a aula e tudo, e na minha cabeça ele trouxe, ele falou: não, eu levo e tudo e coisa. E aí o que aconteceu? Ele veio e falou assim: pastor, aí o senhor põe em cima de uma mesa, eu falei: não, tem um suporte, tem tudo preparadinho e tudo. Ele falou assim: e como é que vai demorar para o senhor arrumar o do senhor? Eu falei assim: eu vou levar para consertar, mas eu não sei como é que vai ser. O professor falou assim: vamos fazer o seguinte, enquanto eu estiver aqui dando aula, deixa o projetor aí. Aí eu tirei o projetor queimado, coloquei o projetor dele lá, e as nossas crianças estão lá recebendo normalmente. Amém ou não amém? Nosso curso melhorou lá. Eu falei assim: glória a Deus, é Deus dando provisão. Esse professor que nós oramos por ele aqui hoje, ele está com dengue, nós estamos declarando cura sobre a vida dele. Ele virou e falou assim: ó, pastor, aí só isso já está bom, não está? Amém ou não amém? Ele falou assim: pastor, eu tenho mais um projetor lá, eu vou trazer ele e vou ofertar para a igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por quê? Porque Deus cuida. Isso é o quê? É cuidar de Deus. Com quem? Com a igreja, conosco, comigo, com você, com seu filho, está lá. É nas coisas pequenas. Faz assim: isso é pequeno demais. É pequeno. É pequeno. Mas gera um efeito tremendo na vida dos nossos pequeninos. Amém ou não amém? E o que a gente vê? A gente vê que em todas as coisas Deus está presente. Agora, a presença dele precisa ser percebida. Eu preciso levar para ele o que eu preciso. O que você precisa nessa noite que Jesus faz? Qual que é o milagre que você precisa nesses dias? Eu quero encorajar você a apresentar tudo para ele. A intensificar o seu clamor. Por quê? Porque coisas sobrenaturais vão acontecer. Você crê nisso? Mas olha, se você quer ver isso acontecendo na sua família, ver milagres na sua casa, o que você precisa fazer além disso? Você precisa confiar que Jesus sempre tem a hora certa. Fala comigo: a hora certa. Jesus sempre tem a hora certa para agir. Não é no seu tempo, não é quando você quer, não é quando você acha melhor, é quando Ele quer. É quando Ele quer. Eu queria resolver o negócio num dia, não teve jeito, resolveu no sábado de manhã, glória a Deus, aleluia. O Senhor é a nossa provisão, e assim tem sido. E foi assim na vida desse casal, verso 4. Respondeu Jesus para Maria: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ou seja, não era o momento. O que você precisa entender? Aconteceu o problema? Fala com Jesus. Fala com Jesus e continua falando. Espera nele, confia nele, mas continua. Nós não podemos, na verdade, avaliar a ação de Jesus na sua vida simplesmente pelo que você acha. Não, para com isso. Para de achismo. Você precisa entender o que a palavra de Deus diz. Segundo o Evangelho, o Senhor já sabia.
O Senhor, na verdade, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe do que você precisa. Mas olha, você precisa colocar isso nas mãos dEle, depender dEle, porque na hora certa Ele vai fazer, amém? Você precisa, crer, confiar e entregar. E o texto de Salmo 37, verso 5, vai dizer o seguinte: Ele agirá. Deus vai agir na sua vida, amém? Deus vai agir na sua família, Deus vai agir na sua casa, Deus vai agir no seu trabalho, Deus vai agir nas suas finanças. Mas você já pediu isso para Ele? Você já falou com Ele? E ainda, se você deseja experimentar esse milagre na sua vida, na sua família, lembre-se, Jesus espera, na verdade, a nossa obediência incondicional. Isso é muito sério, por quê? Obediência parcial é igual a desobediência. Não tem jeito. É sim, sim, não, não. Ou você obedece ou não obedece. Foi o que aqueles serviçais fizeram, verso 5. A sua mãe ouviu de Jesus essa palavra, e às vezes você pode ficar assim, não, mas ele foi tão grosso com a mãe dele. Não, querido. Crente nascido de Deus, nascido de novo, maduro, não se ofende com qualquer coisa, não. Ofende. Quem se ofende é porque às vezes é imaturo ainda. E Deus, às vezes, as coisas acontecem para você amadurecer. Você tem, na verdade, ou seja, ela tinha inteligência emocional, como as pessoas costumam dizer. Jesus falou lá, beleza, tranquilo. E aí ele virou para os serviçais e disse, olha, verso 5. A sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Faça tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus. Lembra? 100 litros cada um. Para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Então, ou seja, os potes estavam ali, as pessoas estavam, tudo preparado para o milagre acontecer. O que é que eles estavam esperando? A hora de Jesus. E o que é que aconteceu? Verso 7. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E acrescentou, e encha até a borda. Sabe o que ele estava dizendo? Encha por completo. Você vai colocar nas mãos de Deus? Coloca tudo. Deixa de ser miserável, entrega tudo. Deixa de ser parcial, entrega tudo. E na medida que você entrega tudo, o milagre acontece. Ou seja, você tem convidado Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, mas ainda existem áreas que Jesus tem limitação, que Jesus não pode mexer. Querido, Jesus ele é para estar na sua casa, amém? Mas deixa eu te dizer, ele não é uma figura decorativa. O que é uma figura decorativa? É aquilo que você coloca lá na parede e fica lá. Ah, é para abençoar o ambiente. Seja o que for, não, Jesus não é assim. Jesus é para estar na sua casa, ele está ativo. Você acordou? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus, obrigado por esse dia. Você foi almoçar? Senhor, obrigado por esse alimento. Obrigado pela vida do pastor Vladimir, abençoe ele lá em nome de Jesus. Lembra na hora do almoço, lembra de orar por mim, amém? Ora por mim, querido, em nome de Jesus, eu preciso. Amém ou não amém? Então, ou seja, é para fazer parte da sua vida. É para fazer, na verdade, estar ativo. Chegou um problema, Deus olha esse problema. Chegou uma bênção, glória a Deus, obrigado Jesus. É Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus em todos os lugares. É Jesus, na verdade, com você no carro, é Jesus com você no ônibus, é Jesus com você em todos os ambientes. É para Ele fazer parte disso. E Ele deseja, na verdade, que você obedeça. E isso significa o que para você? Bênção e proteção. Fala comigo, obediência significa bênção e proteção. Quando eu obedeço, eu sou abençoado. Quando eu obedeço, eu sou protegido. O Senhor está me guardando, porque eu estou debaixo da palavra dEle. Mas se você quer ver esse milagre acontecendo na sua vida, o que precisa acontecer? Prove e veja.
É isso que eu estou te desafiando nesses dias, você provar e ver que Jesus é bom, que os milagres acontecem. Aqueles homens ouviram Jesus falando as ordens de Jesus, verso 9, e o encarregado da festa, presta atenção, os serviçais foram lá e colocaram água, e encheram até a borda. E aí eles mandou, serve aí. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo. Chamou o noivo para quê? Para dizer assim, como é que você faz isso? Você é doido. Todo mundo serve o vinho mais nobre, o melhor vinho primeiro. Agora que tinha acabado esse estoque aí que você está disponibilizando agora, é muito melhor do que o outro. Por quê? Porque tem a bênção de Deus, porque é o sobrenatural de Deus. Querido, o que Deus tem para você é muito melhor do que você já experimentou. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas isso depende do quê? Da minha obediência, do meu posicionamento. Você precisa provar. Será que é verdade isso? Eu quero desafiar você nesses 40 dias, prove. Pastor, mas como que eu faço isso? Se envolva, busque, como você nunca buscou. Faça, na verdade, aquilo que você nunca fez. Porque fazer o que você sempre fez só gera os mesmos resultados. É loucura esperar algo de novo, algo diferente. Salmo 34, 8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Diga comigo, o Senhor é bom. Como é feliz aquele que nele se refugia. Deus tem felicidade plena para a sua vida, você crê nisso? Deus tem felicidade plena na sua vida. Creia que com Jesus o seu melhor está por vir. Pastor, como assim? É a partir de agora. O seu passado, antes de você ter entrado daquela porta para cá, tem nada que você possa fazer com o que ficou lá atrás. E Jesus quer pegar você agora, para transformar essa realidade da agora para frente. Para você chegar na sua casa diferente do que você saiu. Para você ver, querido, pastor, mas é possível? É. O melhor de Deus ainda está por vir, você precisa ter essa expectativa. Fica de pé no seu lugar. João no capítulo 2, o verso 10. Ao testemunho do copeiro. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já estão bêbados o bastante, o vinho inferior é servido. Mas ele guardou o melhor até agora. Eu quero dizer para você que o Senhor guardou o melhor para você. O melhor foi guardado para você. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquele que é capaz. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Você precisa pegar a palavra e tomar a palavra como alimento. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Aqui está a chave, que atua em nós. Deixa eu te falar uma coisa. A bênção de Deus não vai descer do céu sobre a sua vida nessa noite. Ela já desceu. Ela já está presente. Já está dentro de você. O que precisa fazer? Você precisa dar espaço. Você precisa dar espaço para que isso aconteça. Qual foi o resultado desse milagre? Evangelho de João, capítulo 2, verso 11. E este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Por que nós queremos viver 40 dias de milagres? Por duas coisas. Para que duas coisas aconteçam nesses dias. Primeiro, para que todos vejam a glória do Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado por meio da sua cura. Para que o nome do Senhor seja glorificado pela solução do problema na sua casa.
para que o nome do Senhor seja glorificado através de tudo isso. E para que outras pessoas, para levar outros a crerem, como eu e você cremos. É isso que Jesus quer fazer nos nossos dias. Você está disposto? Você está disposto? Olha, pastor, mas o que eu tenho que fazer? É o único caminho. O caminho é só Jesus. É só Jesus que pode fazer você crer nisso. Fecha seus olhos. Eu vou fazer uma breve oração. E depois dessa breve oração, eu quero desafiar você a colocar de lado a sua timidez, a colocar de lado toda a barreira que você pode ter na sua mente. E você vai, por meio da canção que nós vamos adorar o Senhor, você vai declarar essas verdades. Amém? Fecha seus olhos agora. Coloca a mão no seu coração. Eu vou fazer 2 orações. A primeira você vai repetir comigo. Depois eu vou orar. E quando eu terminar de orar, você vai começar a adorar com os irmãos aqui. Amém? Repete comigo. Diga assim: Senhor Jesus, mais uma vez eu ouvi sobre o milagre da transformação sobrenatural da água em vinho. O Senhor sabe como eu entrei aqui hoje. E o Senhor sabe que eu preciso ser transformado. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, os meus problemas nas tuas mãos. E agora, Jesus, faz o seu milagre na minha vida, na minha casa, no meu corpo, nas minhas finanças, no meu profissional. Tudo que eu tenho, eu entrego nas suas mãos. E eu peço, faz o teu milagre. A alegria acabou, mas o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo nessa noite. Continua com os olhos fechados e com a mão no coração, que eu vou orar por você. Senhor, eu estendo as minhas mãos sobre essas pessoas. São filhos amados do Senhor, que ouviram a poderosa palavra do Senhor. Pai, eu sinto a unção neste lugar. Milagres vão acontecer nessa noite. Enquanto nós adoramos o Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessas vidas e começa a realizar milagres nessa noite, ó Deus, na vida dos Teus filhos, para que nós possamos glorificar o Teu nome e ver a bondade do Senhor. Começa hoje, ó Deus, muito do que o Senhor vai começar nesses dias, em nome de Jesus.